Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Na aula passada aprendemos como criar uma página em JSP e nesta aula vamos aprender um pouco sobre a teoria, como que funciona um JSP e quais são as tags que podem ser utilizadas. Aqui na nossa aula de JSP, se a gente for ver o nosso mapa do conhecimento, então depois de aprender Servlet nós aprendemos o JSP, vamos aprender isso aqui, que depois nós vamos aprender MVC e escopos de memória. Escopos de memória e depois MVC. O JSP ele provê conteúdo dinâmico, então a página HTML ela é bem estática, então o texto que você põe lá, esse texto não é trabalhado, ele é apenas mandado para o navegador. Com o JSP a gente pode modificar isso, então nós vamos ter uma parte da página HTML que é estático, que são aquelas tags comuns do HTML. Mas nós podemos montar códigos que são dinâmicos. Esses códigos são feitos em Java e o código, antes dele ser mandado para o navegador, ele é processado, como a gente fez. Então nós podemos criar variáveis, podemos criar conteúdos processados para poder mandar isso para o navegador utilizando tags HTML. Então a gente viu que no nosso site tinha tags estáticas, que a gente chama de estáticas, e tags em Java, que são as tags que são dinâmicas, ou seja, elas são processadas e o conteúdo pode ser alguma coisa ou outra, dependendo do código sendo processado. Os estáticos é tudo aquilo que não tem transformação, então HTML, CSS, JavaScript, embora o JavaScript possa ser executado lá no navegador, ele ainda é um código estático, ele sai do servidor como sendo uma página estática. Chega no navegador e é processado no navegador do jeito que ele veio do servidor. Isso também se aplica a arquivos de imagens, GIF, JPEG, arquivos de sons, arquivos textos, JSON, essas coisas. Já os dinâmicos, na hora que você acessa um conteúdo dinâmico, ele é processado no servidor e mandado para o navegador. Então, cada hora que você chamar um recurso dinâmico, pode ser que seja uma informação diferente que esteja vindo. O Java Server Pages ele facilita porque ele é um misto, Então você pode criar suas páginas utilizando editores de HTML e na hora de colocar algum código dinâmico você abre a tagzinha lá de Java e aí você põe o código que você precisa que seja dinâmico. Vantagens de usar o HTML, o JSP, é que a gente pode aderir a um modelo chamado de MVC, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Nesse modelo a gente consegue dividir os programadores de forma que um crie toda a parte visual, que é a parte de view, que a gente chama a parte do V aqui do MVC, e outro crie todos os modelos e os controllers, que é digamos assim, o back-end. O JSP pode fazer a parte do view e o servlet e as classes comuns fazerem a parte de modelo e controller. O JSP também permite reuso de componentes de bibliotecas. A gente não vai aprender isso aqui no curso, mas ele possui essa funcionalidade. Você pode criar suas próprias tags e criar suas próprias bibliotecas e reutilizar em projetos futuros. O JSP utiliza também a tecnologia de servlets, ou seja, na verdade o JSP é um servlet, e vou mostrar daqui a pouco como que isso funciona. Outra vantagem é que o JSP é suportado pelas ferramentas de produção de páginas, ou seja, a gente pode criar conteúdo em JSP, HTML e tal, utilizando o Dreamweaver ou ferramentas de edição. Como eu expliquei, o JSP ele é convertido para um servlet. O JSP ele é executado naquela camada do servidor de aplicação chamada Container Web. O que quer dizer que ele é convertido para um servlet? Na verdade, cada página que você cria .jsp, o Tomcat, o servidor de aplicações, ele transforma essa página num servlet. Esse é um processo chamado de pré-compilação. A pré-compilação, então ele pega a página, transforma ela num servlet e depois compila esse servlet. Então quando você executa um JSP, na verdade ele está executando um servlet. Vamos aprender a fazer isso daí? Vamos pegar aquele nosso projeto onde tinha a página teste. Estão vendo aqui a página teste? Int a igual a 10, int b a vezes 3. Então, esses códigos aqui do HTML, eles são colados dentro de alt.println ou alt.write, eu não lembro bem, a gente vai confirmar. Esses códigos que estão dentro de tags aqui, eles são colocados no arquivo Java diretamente do jeito que estão escritos, eles simplesmente são colados lá dentro. Esses códigos que estão aqui,
eles são colados dentro de alt.print ou alt.write. Só que eles são colados como do jeito que estão aqui. Então, se foi entre aspas, está entre aspas. Se não foi entre aspas, vai ser entre aspas. Tá? Esses HTMLs aqui, eles são colados todos entre aspas, como se fossem textos que estivessem sendo mandados do servlet. E eu disse que o JSP é transformado num servlet. Então, como que isso funciona? Quando a gente cria o JSP e executa ele pela primeira vez, ele sofre aquele processo de pré-compilação. Vamos ver aonde que ele fica. Este arquivinho JSP ele é armazenado lá dentro do Tomcat. Então vamos pegar o diretório onde está armazenado. A gente vem aqui em propriedade, desculpa, não é propriedades não. Clica 2 vezes aqui no Tomcat. E aqui ó, tem o caminho aqui. Tem o caminho do servidor. Então lá na sua pastinha do seu projeto, do seu Eclipse, tem lá metadata, plugins, org, Eclipse, WST Server e mais uns caminhos. Ele não habilita isso aqui para mim porque o meu Tomcat está ativo, mas eu sei de cabeça qual que é. Então vamos lá no projeto, propriedades, vamos abrir a pasta do projeto. Na pasta do projeto tem aqui ó, o diretório metadata, plugins, org, Eclipse, aqui ó, Server Core, WST Server Core. Dentro desse cara tem esse diretório TMP0, às vezes pode ser TMP0, TMP1, TMP2, depende. Dentro do TMP0 tem toda a estrutura do Tomcat. Tá? E se a gente entrar lá na abinha o Web AppS, a gente vai ver a aplicação que está instalada. No caso ele não fez nenhum deploy agora, então não tem nenhuma. Tá? Mas a última que rodou está nessa pastinha Work aqui. Então, Work, Catalina, Localhost, aqui ó, aula 4, que era o nosso projeto. Lá dentro vai ter o caminho da página JSP. Então, aquele nosso arquivo, deixa eu fechar esse cara aqui, aquele nosso arquivo que nós criamos aqui, aquele nosso arquivo que nós criamos com JSP, esse JSP aqui, ele é transformado num código Java. Vamos ver esse código Java? Eu vou editar com o Notepad. Então ele cria um JSP. Essa parte aqui do JSP é praticamente padrão. Tá? Ele cria um JSP, todo esse caminho aqui de cima é padrão. Aí o que acontece? Tudo aquilo que está escrito lá no JSP, no arquivo JSP, todas aquelas partes de HTML, aquele código é colado aqui dentro de alt.write. Então ele vai colocar um alt.write para cada código daquele. Aí aquele código que estava entre sinal de menor por cento maior, que é o código Java, ele é colado do jeito que estava lá. Então do jeito que está escrito lá, ele é colado aqui. Depois, aquele código que é menor por cento igual, é colado dentro desses altprint aqui, ó. O valor de B mais B e o local date now. Também tudo colado dentro desses prints. Tá? Então o que acontece? A partir de um JSP ele criou um servlet que é exibido na tela para o navegador. Bom, é assim que funciona o JSP. Este processo, lembre-se bem, é chamado de Page Compilation. O processo do JSP é o mesmo do servlet, porque na verdade ele é um servlet. Então ele tem a criação, assim que o servlet é criado, a instância dele, é executado o método init dessa instância, onde é passado o contexto. Se der tudo certinho, ele fica disponível para o serviço. Se der erro, ele é tirado da memória. Disponível para o serviço. Se uma página chama, se algum navegador chama aquele JSP, então ele fica requisitado e se torna indisponível até terminar o processamento dele, que volta para disponível. Se no momento que ele está processando acontece algum erro, ele é destruído, tirado da memória. Quais são os componentes do JSP? Na verdade, a gente tem 4 tipos de componentes. Tem as diretivas, as ações, os elementos de script e as bibliotecas de tag. Esse último a gente não vai ver aqui. Tá? Vamos ver esses 3 primeiros. As diretivas são informações que a gente coloca no JSP que elas são, digamos assim, elas são trabalhadas na hora do page compilation. Por exemplo, aquele import que a gente colocou para importar o local date é uma diretiva. Então, na hora que ele está fazendo o page compilation, ele vai pegar aquele import que a gente escreveu lá na página, aqui, ó, esse page import aqui. Então, isso aqui vai ser processado na hora do page compilation e isso aqui vai virar um import lá dentro do nosso código do servlet do JSP.
que nem está aqui. Ó. Vamos lá no servlet do JSP, desculpa esse. Vamos lá em cima. Ó. Aquele page import virou um import aqui. Ó. Tá vendo? A gente pode, nesses page imports, a gente pode... page import, não, desculpa. Nessas diretivas, a gente pode importar, a gente pode incluir outras páginas dentro da nossa página JSP. Podemos trabalhar com configurações e podemos definir quais são as bibliotecas que vão ser carregadas para usar no nosso JSP. As diretivas são taglib para carregar uma nova biblioteca, tá? Para você delimitar uma diretiva, ó, sinal de menor, porcento e arroba, e fecha com porcento maior. Aí você pode botar page, que nem a gente pôs, né? Ou taglib para uma biblioteca, include, ao invés do taglib ou page, para poder carregar uma página. Então essa página é carregada, montada junto com o JSP, e aí ele gera um servlet só para tudo isso. O page, no page você tem vários parâmetros que podem ser passados. Pode ser passado, você pode botar menor porcento arroba page, language, aí você estipula a linguagem. Por enquanto a gente usa Java, mas poderia ser Scala, Kotlin ou outra linguagem. Extends, a gente pode especificar que essa página JSP, esse servlet, ele vai herdar de outra classe. Tá? A gente fez servlet herdando de generic servlet ou implementando o HTTP servlet, implementando servlet, mas o JSP ele tem um servlet específico chamado JSP servlet. Então a gente pode, se quiser, a gente pode criar uma outra classe e fazer com que ele herde dessa outra classe. Dificilmente a gente vai fazer isso. Import, para adicionar os imports, você pode botar vários imports numa mesma cláusula dessa, né? Você pode botar menor porcento arroba page import igual, aí você põe entre aspas, se você quiser importar várias classes, você põe a primeira classe, o package, ponto nome da classe, vírgula, package nome ponto da classe, vírgula, package ponto nome da classe, assim por diante. Session, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, por enquanto o padrão dela é true. Buffer quer dizer o seguinte, na hora que ele estiver mandando os dados da página para o navegador, ele na verdade não manda de uma vez, ele joga isso para um buffer. Depois que encheu o buffer, aí essas informações vão para o navegador. Ou na hora que termina de executar todo o processo do servlet, as informações vão para o navegador. A gente pode escolher o tamanho do buffer, o padrão é 8 KB, mas a gente pode escolher 16 KB, 4 KB, conforme a nossa necessidade. Tem outras informações. Autoflush quer dizer que conforme o buffer enche, ele esvazia o buffer e manda as coisas para o navegador. Thread safe quer dizer que essa thread pode ser, esse JSP pode ser executado por várias threads. Tá? O padrão é true, mas se você está executando alguma coisa lá dentro que não pode ser executado por várias threads ao mesmo tempo, então a gente desabilita para false. Normalmente deixa do jeito que está. Info, ele vai especificar uma string para descrever a página. Error page, ele pode indicar para qual página que vai ser encaminhado caso aconteça alguma exception nesse JSP. Tá? E você pode criar um JSP que seja uma página que exibe informações de erro. Então, se isso for o caso, você coloca lá na diretiva isErrorPage igual a true. O padrão é false. Content type é o tipo da informação que essa página provê. Normalmente é text HTML, né? Ou text TXT, ou application JSON, essas coisas. Mas você pode fazer uma página que exiba o que você quiser, inclusive uma imagem. Page encoding é a codificação. O padrão é ISO 88591, pode ser o TF8 ou uma outra. Existe uma linguagem específica chamada Expression Language. Por padrão, ela não é ignorada, ou seja, se você colocar Expression Language, ela vai ser processada aí. Mais para frente nós vamos ver a Expression Language quando formos falar de Spring. As tags do JSP, elas podem ser convertidas para comandos. Então a gente viu que as diretivas, que a gente acabou de ver, elas são processadas na hora do page compilation, então elas se transformam em outras coisas. Essas tags aqui pré-definidas, elas viram comandos específicos dentro daquela parte do corpo do JSP. A gente pode ter tags para poder incluir uma outra página, que nem o JSP include. Então você pode incluir uma página, então chama lá, abre sinal de menor, JSP include, espaço, page igual e o nome da página. Fecha sinal de maior. Você pode dar um flush. O flush vai indicar que
tudo que foi processado até o momento vai para o navegador e depois ele executa o include, ele vai puxar as informações da outra página. Além do include, você pode usar o forward. O que acontece é que ele para o processamento aqui, né, no momento do forward, e encaminha para que a outra página termine o processamento. Plugin a gente não utiliza mais, ele permite a adição de um objeto como o applet ou flash, ambos estão fora de uso. E parâmetros, a gente pode passar parâmetros tanto por forward quanto por include, quanto por plugin. Tá? A gente vai usar mais isso, include, forward, plugin, a gente não usa. O Zibin a gente pode utilizar para criar uma instância. Você pode criar uma instância dentro do código Java. Você abre lá sinal de menor porcento e cria lá aluno A igual new aluno. Ou você pode usar JSP ou Zibin e aí cria a instância desse jeito. O ID é o nome da variável, no caso o A. Né? Scope é o nome do escopo. Por enquanto a gente vai estar usando o escopo padrão, que é o request. Classe é o nome da classe, no caso, sei lá, edu.curso.aluno. E o bin name vai ser o nome do Java Beans mesmo. E o tipo é o tipo da variável A, que a gente está especificando aqui, que por enquanto seria Java edu.curso.aluno também. Para colocar uma propriedade ou para pegar uma propriedade desse bin, você pode usar também essas tags aqui, getProperty e setProperty. Ambas as tags têm esse atributo name, onde você dá o nome do Java Bean. Então, por exemplo, setProperty name A. Então, desse Java Bean A, você vai dizer qual propriedade, por exemplo, propriedade nome, propriedade RA, e aí você pode dizer qual é o valor dessa propriedade. Essa tag parâmetro você pode usar para vincular com algum daqueles parâmetros que são recebidos do formulário. E elementos de script, é o que a gente aprendeu e fez na aula passada. Com elementos de script nós temos dois tipos. Tem aqueles que são menor por cento maior, que a gente usou para colocar as coisas, e tem os scriptlets expressions, que são menor por cento igual e por cento maior. Tá? Tem declarações também utilizando essa exclamação aqui e comentários, que a gente pode colocar comentários dentro do dentro do HTML com JSP, comentários de HTML, tá? E dentro do código Java a gente pode usar comentários em Java. Note que os comentários em Java e os comentários em JSP eles não vão para o navegador. Os comentários em HTML eles vão para o navegador. Não aparecem na tela, mas se o usuário dela mostrar arquivo source da página, ele vai conseguir ver esses comentários HTML aqui. Então cuidado na hora de escrever os comentários. Bibliotecas de tag, elas possibilitam a criação de bibliotecas que podem desempenhar várias funções e você pode reutilizar nas suas páginas Java. Mas nós não vamos ver isso aqui. Um exemplo de JSP, que nem a gente criou, né? Um monte de tags HTML, com title, bonitinho, olá, br. Aí aqui ó, ele abre uma tag JSP, um conteúdo Java, né? Coloca lá, cria uma instância de date, cria uma instância de simple date format para formatar essa data. E para usar tanto date quanto simple date format, ele precisa importar. Então ele vai colocar uma diretiva lá em cima, page import, Java util date para date, né? E Java text simple date format para esse cara aqui, tudo separado por vírgula, tá vendo? Na hora de colocar na tela, ele vai escrever lá o horário atual e depois vai colocar usando um scriptlet expression, que é o menor por cento igual. Então isso aqui vai dentro de um out.println, lá dentro do servlet do JSP. Aqui um outro exemplo, um pouquinho mais sofisticado. Esse exemplo ele mostra o seguinte. A gente pode, por exemplo, criar... Esse exemplo aqui ele faz um número aleatório, né? Então cada vez que você roda ele te dá um número aleatório. Então ele cria aqui um número aleatório utilizando o random da biblioteca mat. E aqui é assim. Esse trecho aqui, você terá um dia de sorte, somente será exibido se esse if aqui for verdadeiro. Tá vendo? Ele está dentro da cláusula if. Então tem uma cláusula if, fechou o código Java, colocou a tag HTML, abre código Java, fecha o if aqui, coloca um else, fecha Java, coloca HTML, abre Java, fecha o if. Então isso aqui vai acontecer se o if for positivo ou verdadeiro, e isso vai acontecer se ele for falso. Tá bom? Também dá para você fazer isso daí utilizando loops como for, por exemplo.
Então, um dos exercícios para vocês fazerem é criar uma tabuada, uma página JSP que mostre a tabuada do número 7, utilizando o for. Tá? Isso aqui é um exemplo, dá uma olhadinha e aí tenta fazer igual. Depois, como prática, acessa o diretório da metadata lá e veja o arquivo que ele gerou. Se a gente criar a página index.jsp, então ele vai criar um arquivo index_jsp.java. Então abre o arquivinho e dá uma olhada lá no conteúdo do body ali para você ver como que ele gerou o seu código JSP. Aqui para o pré-compile, mas esse exercício não precisa fazer. Então é isso, senhores. Aprendemos como que funciona a parte prática do JSP. Vejo vocês na próxima aula, onde vamos falar de escopos de memória. E até breve.